no Evangelho de João, está depois de Lucas. Novo Testamento, Evangelho de João 8, e versículo de número 38. Nós vamos ler aqui, nós vamos ver aqui essa passagem, Jesus falando ali, palavra do próprio Jesus Cristo, palavra que saiu da sua boca, ele falando ali, nesta época, as pessoas que estavam ali junto dele, principalmente os fariseus e os hipócritas, as pessoas que queriam contradizer o que ele falava. E ele falou ali com toda a autoridade, e você vai ver como ele sofreu por falar a verdade, como ele sofreu por estar defendendo a palavra do seu pai. Nós vamos estar lendo esse texto aqui, para nós aprender como se deve entender a palavra do 8. Capítulo 8, versículo de número 38, para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Eu vou estar falando, vou estar lendo, ó. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vos fazeis o que também vi junto do vosso Pai. No 39, respondeu e disse-lhe, nosso pai Abraão. E Jesus disse-lhe, se fosse filho de Abraão, faria a obra de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, homens que vos têm dito a verdade, de que Deus tem ouvido Abraão e não fez isto. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disse-lhe, pois nós não somos nascidos da prostituição, temos o Pai, que é Deus. E disse-lhe, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem. Aí tem um ponto de exclamação. Por não poder ouvir a minha palavra. 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele o proferiu a mentira, falando do que lhe não é propôs, porque o mentiroso é o pai da mentira. 45. Mas porque eu vos digo a verdade, não me crede. 46. Quem dentre vós me convém de pecado? Vos digo em verdade, porque não crede. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vos não escutai, porque não sois de Deus. 48. Respondeu, pois, os judeus, e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritanos, e que tem demônio? E Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honro o meu Pai, e vos me desonraste. Eu não busco a minha glória, nem quem a busque o julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. 52. E disse-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizeis, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. E tu é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fez tu ser? E Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é
nada. Quem me glorifica é o meu Pai, a qual dizeis que é vosso Deus. Eu vos não conheço, mas eu conheço, e se eu disser que não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. E Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. E disse-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram a pedra para lhe atirar em Jesus, e ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém? Glória a Deus. Nós estamos diante de uma passagem tão linda, irmão. Está vendo aí? Essa passagem Deus colocou no meu coração para estar falando para os irmãos. Uma coisa que muitas das pessoas não entendem, como Jesus sofreu, e não entendem o que aconteceu com a obra de Jesus na terra. Você está vendo aí que ele pregava a verdade. E tinha pessoas que não aceitavam a verdade, que eram os fariseus, os hipócritas, os enganadores. Então, Jesus estava tentando falar para ele que ele tinha vindo do Pai, que tinha vindo de cima. Então, ele encontrou muitas dificuldades para pregar a palavra do Senhor, porque ninguém acreditava na palavra que ele estava pregando. Ninguém acreditava nos ensinamentos que ele estava passando. Mas ele estava falando a verdade. E ele dizendo: não, mas nosso pai é Abraão. Porque muitas das vezes, se eu perguntar aos irmãos, todo mundo vai dizer que está servindo a Deus. Eles também diziam que estavam servindo a Deus, mas do jeito deles, da maneira deles. E da mesma forma hoje, se nós perguntar: meu irmão, você está servindo a Deus? Todos vão dizer que está. Como eles também diziam, mas Jesus veio com a verdade. E onde que entra a verdade, a mentira tem que desaparecer. Então, Jesus estava repreendendo eles porque ele estava dizendo que era filho de Deus, mas as obras dele negava porque eles faziam a obra mal. Então o Senhor repreendendo e falando: se vocês reconhecessem Abraão como vossos pais, vocês me amariam. Não queriam ou me matar, porque eles queriam matar Jesus, porque Jesus fazia a obra da verdade, Jesus era o verdadeiro. Então ele estava tentando matar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fazia coisas boas, porque ele pregava a verdade, porque ele pregava as coisas certas. Ele nunca desviou a palavra do seu pai, e ele estava falando o que? Ele estava falando: do jeito que eu recebi do meu pai, é o jeito que eu vou passar para os ouvintes, para vocês. Eu não posso distorcer a palavra do meu pai, eu não posso tirar a honra do meu pai, eu não posso tirar o que ele colocou no meu coração e nem desviar nada do meu pai. Então, se nós traduzirmos isso para nós hoje, da mesma forma o Senhor está falando através dessas palavras nessa noite para nós: meus filhos, faça a vontade do meu pai como eu fiz. Faça a vontade do meu pai. Eu fui mal falado porque eu fiz a vontade do meu pai. Vós que vai fazer a minha vontade vão ser mal falados também. Mas não baixe vossas cabeças, acredite. Porque se Jesus foi que os fariseus falou, os judeus falou: ele tem demônio. Agora eu vejo que ele está cheio de demônio. Então, o homem que só fez o bem, o homem que só fez a vontade do Senhor, chegar ao ponto das pessoas, os grandes religiosos daquela época, os grandes estudiosos, os fariseus, os professores da teologia, se pode dizer daquela época, os teólogos que conheciam muito bem, conhecem muito bem a palavra, só que não cumprem. Não adianta nós conhecer do assunto e nós não colocar em prática, não adianta nós conhecer a Bíblia de ponta a ponta e nós não praticar ela. É falso profeta, enganador, como Jesus estava falando com esses homens. Então eles ficaram furiosos porque Jesus não apoiou a obra que ele estava fazendo. Se Jesus tivesse apoiado a mentira que eles vinham trazendo à terra, então eles diziam: não, Jesus é bom, mas Jesus veio para desfazer a mentira do diabo, porque o diabo estava usando eles para enganar multidões, como o diabo usa muito e muito hoje, para enganar o povo de Deus, para enganar aquele que não conhece a palavra do Senhor. Mas você vai ficar sabendo a partir de hoje, irmão, que Jesus sofreu para que você não seja enganado. Jesus passou por essas aflições para que você não seja enganado, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e você seja curado pela fé que você tem em Jesus, pelas aflições de Cristo, pelo sofrimento que ele passou, pelas afrontas que foi levantado contra ele. Então, nós sabemos que ele sofreu. E hoje não é diferente. Se nós quisermos também pregar a verdade, nós vamos sofrer. Já chegou alguém falar que essa igreja não é a igreja de Deus. Por quê? Porque eu prego a verdade. Já chegou alguém falar aqui, não. Então, eu estou feliz que eu encontrei com essa palavra aqui. Como falaram que Jesus estava cheio de demônio e que tinha demônio, da mesma forma, alguém vai falar para aqueles que pregam a verdade que nós não pregamos a palavra certa, nós pregamos a palavra de demônio. Por quê? Porque nós pregamos a verdade.
A verdade não é para passar a mão na mentira. A verdade é para desmascarar a mentira. A verdade é nunca para aceitar as coisas erradas. Se fosse para aceitar as coisas erradas, nós estávamos do lado do diabo. E para nós ficar do lado do diabo, só é mentir. Só é fazer o que o diabo quer. Agora, para nós ficar do lado de Deus, nós vamos ter que pregar a verdade. E quando nós pregamos a verdade, nós vamos encontrar multidões que vai ficar contra nós, porque maior que está lá fora, a multidão que está lá fora, não tem mais gente.